O Marco Aurélio, ele sabe muito bem que a morte de Mário Sérgio foi algo que era para ter acontecido com ele. Porque o Marco Aurélio tinha acabado de dar um comprimido ao Mário Sérgio e logo em seguida o Mário Sérgio teve um mal súbito, teve uma parada cardíaca e acabou morrendo. O Marco Aurélio, ele tinha certeza que aquele remédio que o Mário Sérgio tomou era para ele tomar e que quem iria morrer era ele. Logo ele percebeu que a Odete Roitman adulterou o seu medicamento e ele estava predestinado a morrer, e por ironia do destino ele acabou sobrevivendo. Mas o Marco Aurélio, ele consegue conter toda a sua fúria, toda a sua revolta, e ao invés dele ir logo atacar a Odete, bater de frente, ele resolve adotar uma estratégia, diria que completamente diferente. Diria que até mesmo muito parecida com a que a Odete Roitman fez contra ele mesmo. A Odete Roitman, quando o Marco Aurélio mandou matá-la, a Odete Roitman, ao invés de ir lá e brigar com o Marco Aurélio, ela deu uma de uma boa samaritana e disse que o Marco Aurélio e ela poderiam selar a paz e deixar esse negócio de um tentar matar o outro para trás. E o Marco Aurélio resolveu adotar essa mesma estratégia. Mas será que vai funcionar? Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. A morte de Mário Sérgio serviu de alerta para o Marco Aurélio que a Odete não deu uma trégua a coisa nenhuma. Ela tá querendo matar ele e ela vai matar ele se ele bobear. Qual é a estratégia de Marco Aurélio? Ele foi pedir perdão a Odete, ele foi pedir desculpa a Odete. E a Odete quis saber o motivo da desculpa de Marco Aurélio. E aí ele disse que seria porque ele tá esses anos todos desviando dinheiro da TCA. Enfim, né? Por N motivos. A Odete também mantém as aparências. Diz para o Marco Aurélio que as questões que ela tem com ele, já foram resolvidas. O Marco Aurélio continua ainda sendo seu braço direito. A gente percebe que o Marco Aurélio e a Odete Roitman se mantêm unidos presencialmente por trás, arquitetando a morte um do outro, né? Bom, o fato é que o Marco Aurélio deixou muito claro para Leila que isso não ia ficar por isso mesmo, não. Mas já para Odete, ele deixou muito claro que ele ia parar de desviar dinheiro da TCA, que ele ia andar na linha. Ele tentou deixar a Odete entender que ele, na verdade, ia fazer de tudo para mudar e não ser um homem que prejudique a Odete Roitman. Mas obviamente a Odete não vai acreditar nessa ladainha de Marco Aurélio, né? Marco Aurélio passou anos desviando dinheiro da TCA. Não vai ser 2, 3 palavras que vai fazer a Odete Roitman acreditar em Marco Aurélio. Pois bem, mas a Odete tem muitos problemas para resolver. Ela tem uma questão muito séria. A Ana Clara, ela tá
importunando a Odete, né? Ela acabou sendo contratada por Heleninha para expor sua obra de arte. A Ana Clara expôs suas obras de arte na galeria de Heleninha. Isso para Odete foi estopim, né? Odete já tinha deixado muito claro para Ana Clara que não queria nenhum tipo de aproximação entre ela e Heleninha. Então, foi o ápice. Foi o ápice. E é aí que ela resolveu matar a Ana Clara. Mas eu queria pular essa parte da morte de Ana Clara. Eu queria salientar porque a Odete, ela deu uma trégua nessa tentativa de matar o Marco Aurélio, porque tinha pessoas na frente de Marco Aurélio que estava de alguma forma atrapalhando ainda mais a Odete Roitman. Tinha problemas maiores para ela resolver. Então por isso que ela meio que deixou o Marco Aurélio de lado. Enquanto isso, Marco Aurélio estava arquitetando um plano para matar a Odete Roitman. Mas será que foi o Marco Aurélio que matou a Odete Roitman? O fato é que no dia 6 de outubro, a Odete Roitman vai ser encontrada sem vida dentro do seu quarto no Copacabana Palace, e uma arma será encontrada ao lado do seu corpo. E o detalhe muito importante dessa história é que o Marco Aurélio estará hospedado no Copacabana Palace no dia do assassinato de Odete Roitman. E o detalhe ainda mais crucial é que o Marco Aurélio ele entrou no quarto de Odete Roitman. Ele esteve com a Odete Roitman. Pelo que parece, a Leila não estava presente. Marco Aurélio estava sozinho. Eis é a questão: será que foi esse momento que o Marco Aurélio matou a Odete Roitman? Bom, muitas pessoas entraram nesse quarto. Não foi somente o Marco Aurélio, como por exemplo a Fátima, a Celina, a Heleninha. Essas pessoas também entraram no quarto de Odete Roitman um pouco antes dela morrer, ou no momento que ela morreu, vai saber, né? Enfim, mas o que foi que matou a Odete Roitman? Pergunta que eu ainda não sei a resposta. Meu palpite é que nenhuma dessas pessoas que entraram no quarto de Odete Roitman, que o público viu entrando dentro do quarto de Odete Roitman, foi de fato a pessoa que matou a Odete Roitman. Para mim, a pessoa que matou a Odete Roitman foi uma pessoa que o público não verá entrando no quarto de Odete Roitman. Só descobrirá que entrou no quarto de Odete Roitman quando a edição mostrar um flashback dessa pessoa entrando e essa pessoa confessando que matou a Odete, ou a polícia descobrindo. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.